Transferência de calor em superfícies estendidas. Os objetivos desse experimento são consolidar alguns conceitos da transferência de calor por condução, avaliar a influência da condutividade térmica de diferentes materiais condutores e verificar o desenvolvimento da transferência de calor unidimensional em superfícies estendidas. A transferência de calor é uma disciplina de engenharia que estuda os mecanismos envolvidos na transmissão de calor de um sistema para o outro em consequência de uma diferença de temperatura. Os mecanismos da transferência de calor são condução, convecção e radiação. A transferência de calor por condução é a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para partículas vizinhas adjacentes menos energéticas, como resultado da interação entre elas. A condução pode ocorrer tanto em sólidos, líquidos e gases. A transferência de calor por condução foi estudada pelo francês Fourier, onde ele verificou que a taxa de transferência de calor por condução por um meio depende da geometria, da espessura, do tipo de material e da diferença de temperatura a que o meio está submetido. Resultado desse estudo, Fourier determinou que a transmissão de calor por condução é definida como o produto de uma constante K, que é a condutividade térmica do material, a área superficial do meio, um diferencial ou gradiente de temperatura dividida pela espessura do meio. Na transferência de calor por condução, o parâmetro que o caracteriza é a condutividade térmica do material. Esta propriedade mede a capacidade de um material conduzir calor. Essa capacidade depende da estrutura física do material, o qual está relacionada com seu estado físico. O valor da condutividade térmica varia com o valor da temperatura. Na figura podemos observar que, dependendo do estado físico do material, o valor pode aumentar, diminuir ou manter uma estabilidade em função da temperatura, como no caso da platina. Em termos gerais, os materiais sólidos têm maior condutividade térmica que os líquidos e, finalmente, os gases. A transferência de calor por superfícies estendidas é um caso especial envolvendo a transferência de calor por condução no interior do sólido e transferência de calor por convecção nas fronteiras do sólido. Vamos a considerar um corpo sólido, o qual experimenta uma transferência de calor por condução. Como resultado, a superfície perpendicular à transferência de calor apresenta uma temperatura superficial Ts. Além disso, não podemos esquecer que o calor se transfere por unidade de área. Esse calor se transfere por convecção ao meio ambiente. O calor transferido por convecção se determina pelo produto do coeficiente de transferência de calor por convecção, a área e diferencial da temperatura superficial menos a temperatura do meio ambiente, ou T infinito. O sentido da transferência de calor é definido pela condição que a temperatura superficial do sólido é superior à temperatura do meio ambiente. Agora, se precisamos aumentar a transferência de calor por convecção, o que podemos fazer? Bom, o primeiro seria aumentar o valor de H, aumentando, por exemplo, a velocidade do fluido adjacente. No entanto, esta opção é limitada a um valor máximo de H, é dizer, podemos aumentar a velocidade do fluido significativamente, porém atingiremos um valor máximo. Além disso, temos que considerar a energia consumida para mover o fluido, pois isto envolverá custos. Uma segunda opção seria reduzir a temperatura do meio ambiente, porém isto é impraticável devido ao grande volume adjacente de fluido ao sólido. Além disso, reduzir a temperatura do meio ambiente envolve custos. Uma terceira opção seria o aumento da área superficial por onde ocorre a convecção. Uma observação: não podemos mudar a área de nosso sólido. Nesse caso, vamos usar um elemento superficial conhecido como aleta, que é a nossa superfície estendida. Essa aleta é colocada sobre a superfície do sólido e se estende para o interior do fluido adjacente. Assim, o calor transferido por convecção aumenta devido ao aumento da área da aleta.
A condutividade térmica do material da aleta pode ter grande efeito na distribuição de temperaturas ao longo da aleta e, consequentemente, influencia o nível de melhora da taxa de transferência de calor por convecção. Idealmente, a condutividade térmica do material da aleta deveria ser elevada para minimizar variações de temperatura desde a sua base até a extremidade. Esta condição só poderia ser conseguida com um valor de condutividade térmica infinito, o qual é tecnicamente impossível. Na realidade, a temperatura diminui ao longo da aleta, portanto, a transferência de calor será menor por causa da diminuição da diferença de temperatura em direção à extremidade da aleta. Na prática, nós temos diversos exemplos de aplicação de superfícies estendidas, como no caso de um processador de computador, aquele elemento metálico acima do processador junto com uma ventoinha, isso daí é a aleta. As aletas de refrigeração do cilindro em um motor de motocicleta, os tubos aletados que estão dentro do ar-condicionado e, finalmente, o radiador de motor. Vamos estudar a condução de calor em superfícies estendidas com área de seção transversal uniforme. Nós, nesta experiência, vamos a considerar o caso de uma aleta muito comprida infinita para determinar a distribuição de temperatura sobre a aleta, de forma analítica. Portanto, utilizaremos a seguinte expressão: Tx menos T infinito sobre temperatura de base menos a temperatura do meio ambiente, né? O T infinito vai ser igual ao exponencial elevado a menos mx. M é uma constante, o qual é o produto do coeficiente convectivo vezes o perímetro sobre a condutividade térmica do material vezes a área transversal da aleta. Tudo isso elevado ao quadrado. Ou também pode ser 4 vezes o coeficiente convectivo sobre o produto da condutividade térmica vezes o diâmetro do tubo, nesse caso a aleta, tudo isso elevado a 1/2, ou seria a raiz quadrada. No experimento, vamos usar uma bancada específica para o estudo da transferência de calor em superfícies estendidas. A bancada possui um banho-maria com controle de temperatura. Na lateral do banho-maria, tubos cilíndricos de diferentes materiais estão instalados, representando as aletas. A bancada conta com um termopar para a leitura da distribuição de temperaturas na aleta. Adicionalmente, usaremos um becker com água para apoio durante as leituras das temperaturas. O banho-maria está carregado com água, mais ou menos até 3/4 da sua capacidade em volume. Observe que as extremidades dos tubos ou aletas têm contato com a água aquecida no banho-maria. O banho-maria apresenta 2 displays. O display 1 exibe a temperatura do banho-maria, a qual manteremos a 70 graus Celsius, para evitar a vaporização excessiva da água. O display 2 exibe a temperatura medida pelo termopar. No experimento verificaremos sempre o display 2. As aletas da bancada são de 3 materiais diferentes, sendo de esquerda à direita inox, cobre e alumínio. Temos 2 diâmetros para cada material, sendo de meia e 3/4 de polegada, respectivamente. As aletas apresentam furos na sua superfície, separados por uma distância de 10 centímetros. O furo tem como finalidade a colocação do termopar para a leitura da temperatura. O termopar é basicamente um tubo fino metálico de aproximadamente 5 milímetros de diâmetro. O termopar será colocado no furo da aleta conforme a figura. A leitura da temperatura começará pela extremidade da aleta. Colocado o termopar no furo, esperaremos que o valor da temperatura atinja a estabilidade, verificando que o valor mostrado no display 2 pare de mudar. A medição da temperatura em cada ponto demora em média até 3 minutos. Feita a leitura, passamos para o seguinte ponto de medição e repetimos o procedimento. Quando atingimos o ponto mais próximo do banho-maria, teremos registrado a temperatura mais alta na aleta. Para agilizar a medição, reduzimos a temperatura do termopar, colocando-o no becker com água por alguns segundos, acompanhando a temperatura no display 2. Reduzida a temperatura, tiramos o termopar da água e secamos sua ponta e continuamos a medida em outra aleta. Finalmente, aqui temos a tabela onde vamos a registrar a distribuição de temperaturas em 10 pontos, em todas as aletas. Bom,
E aqui temos as temperaturas registradas em todas as aletas. De forma geral, podemos notar que cada material tem um comportamento diferente. As aletas de cobre possuem um valor de temperatura maior quando comparado com os outros materiais. As aletas de inox apresentaram pouca variação de temperatura ao longo de seu comprimento, indicando uma baixa condutividade térmica quando comparado com o cobre e o alumínio.